Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção, qual que é a diferença dos dois e como resolver alguns exercícios envolvendo grandezas diretamente proporcional. Vem comigo após a vinheta. Então bora lá. O que é razão? Razão vai ser o quociente, tá? Quociente entre duas grandezas, tá? Então poderia ser, então entre duas grandezas. Então, olha, poderia ser dinheiro e tempo, poderia ser altura e ano. Então é um quociente entre duas grandezas. Nós podemos escrever e representar dessa forma, A sobre B vai ser uma razão. E aí temos que ter atenção que esse B, ele precisa ser diferente de zero. Nós podemos falar carinhosamente, ler esse cara assim, que o nosso A, ele está para B. Está para B, beleza? É uma forma da gente escrever isso aqui. Tá, John, mas o que então é proporção? Aí tem gente que buga aqui. Galera, proporção nada mais é que uma igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, se eu pego aqui, vamos colocar aqui, igualdade entre razões. Entre razões. Então, olha só. Se eu pego aqui, uma razão A sobre B, a mesma de cima, e aí eu igualo igual a C sobre D, então uma forma da gente falar aqui é que o produto, nesse caso que a gente vai escrever, é que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, é uma proporção. Por quê? Vamos lá, multiplica esse cara aqui, cruzado. Nós vamos ter o quê? Que A vezes D, então A vezes D é igual a C vezes D. Então daqui vem que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, beleza? Isso é uma proporção. Então, razão é um quociente, uma divisão entre duas grandezas e proporção é uma igualdade entre essas duas grandezas, fechou? E aí a gente vai dividir em duas partes, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Então, olha lá. Vamos supor que uma determinada empresa, no primeiro mês, ela ganha 10 mil reais. Então, no primeiro mês. Ao se passar mais um mês, então no segundo mês, ela vai ganhar 20 mil reais. No quarto mês, ela está ganhando 40 mil reais. E no oitavo mês, ela já está ganhando 80 mil reais ali de receita. Muitas vezes eu ouvi professores meus falando assim, grandezas vão ser diretamente proporcionais quando uma aumenta, outra também aumenta. Mas não é bem assim, não pode simplesmente aumentar de qualquer forma. Elas vão ser diretamente proporcionais se uma cresce e a outra cresce na mesma proporção. Esse é o segredo. Elas crescem na mesma proporção. Como assim, John? Saca só. A empresa no primeiro mês ganhou 10 mil reais. No segundo, ganhou 20. Então, saca só. Daqui para cá, a gente multiplicou por 2. Daqui para cá, a gente também multiplicou por 2. Aí, beleza. Do 20 aqui para o 40, eu tornei a multiplicar por 2. Do 2 para o 4, eu tornei a multiplicar por 2. Tá vendo que aqui, eu estou seguindo a mesma proporção? Eu poderia, por exemplo, de cara, chegar e falar assim, do 10 para o 40, eu multipliquei por 4. Então, quem que é correspondente ao 10? É o 1. Quem que é o correspondente ao 40? É o 4. Então, do 1 para o 4, eu também fiz o quê? Multipliquei por 4. Então, saca só, nós temos aqui uma mesma proporção. E, gente, mais do que isso, se eu pegar
x sobre y, vamos colocar aqui embaixo, aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, x sobre y, é a mesma coisa de, ó, 10 sobre 1, beleza? Aqui, ó, nesse primeiro. 10 sobre 1 dá 10. Só que, olha que gracinha, 20 sobre 2 também dá 10. 40 sobre 4 também dá 10. 80 sobre 8, nó, também dá 10. Então, nós temos aqui, ó, uma constante, que é o quê? É o 10. Por que constante? Porque não importa quanto que a gente pega ali para dividir, não importa o valor onde que a gente está na tabela, a divisão, ou seja, a razão, é sempre uma constante. Essa constante a gente vai chamar carinhosamente de constante de proporcionalidade, beleza? Então, ó, se duas grandezas são diretamente proporcionais, a nossa razão é constante. Tá, John, mas e aí, como que isso me ajuda? Bora fazer aqui uns exemplos para você entender melhor. Olha esse exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo. Uma empresa deseja investir 220 mil em propagandas, faltou um S, obviamente, e vendas, de modo que a razão entre as quantias seja de 2 para 3. Quanto será, faltou, oh meu Jesus amado, aqui é um I, tá, gente? Desculpa o analfabetismo crônico aqui. Ah, enfim, você sabe o que é um I. Quanto que será investido em cada uma? Tá, olha só. Se eu pegar e colocar a propaganda e colocar as vendas uma sobre a outra, tem que estar na razão de 2 para 3. O que a gente vai fazer? Vamos chamar de X as vendas, tá? Vendas. Então, ó, quem que vai ser a nossa 220 menos X? Vai ser o investimento em propagandas, beleza? Então, ó, se eu pegar aqui, ó, 220 menos X, que é o investimento em propaganda, sobre o investimento em vendas, isso tem que ser na razão 2 para 3, beleza? Chegou aqui, ó, multiplicou cruzado. 3 vezes 220 menos X é igual 2 vezes X. Vamos fazer aqui em cima. Olha só, chegou aqui, ó, chuveirinho. Então, nós vamos ter o seguinte. 3 vezes 220 vai dar 660 menos 3x igual a 2x. Esse menos 3x está subtraindo, passa para lá somando. 2x mais 3x vai dar 5x. Isso é igual a 660, ou seja, x é igual a 660 dividido por 5. Para a gente fazer essa conta rápido, basta fazer o seguinte. Se você quer fazer uma divisão por 5, multiplica o valor em cima por 2. Então, isso aqui vai ficar 1.320. E o resultado você divide por 10. Simplifica aqui, ó. Vai dar 132. 132 o quê? 1.000. Significa que X, que é as vendas, serão investidos 132 mil. E em propaganda, 220 menos 132. A conta aí eu vou deixar por sua conta aí. Mas a ideia é essa, bem simples, bem tranquilo. Só para a gente encerrar, ó, um exercício típico de grandezas diretamente proporcionais. Saca só. 3 sócios A, B e C resolvem abrir uma pizzaria. O primeiro investiu 30 mil, o segundo investiu 40 mil e o terceiro 50 mil. Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu um lucro de 24 mil reais. Se o lucro for distribuído aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao valor investido,
determine quanto cada um recebeu. Gente, isso é um exercício típico de grandezas diretamente proporcional e é muito simples de resolver. Lembra comigo, quando uma grandeza é diretamente proporcional, a sua razão é constante, não é? Já que essas grandezas são diretamente proporcional. Então, o sócio A investiu 30 mil, então A sobre 30, beleza? Aqui, ó, é o tanto que ele investiu sobre, na verdade é o lucro que ele investiu sobre o tanto que, oh meu Deus, perdão gente, buguei, velho, buguei. O A aqui vai ser o quanto que ele recebeu de lucro, enquanto esse 30 aqui é quanto que foi investido. Então, nesse caso, nós vamos ter A sobre 30. Lembra, lá nesse exemplo aqui, ó, quando eu falei sobre grandezas diretamente proporcionais, a sua razão tem que ser uma constante, já que elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, A sobre 30. O lucro sobre o tanto investido vai ser igual o B, o lucro do B sobre o tanto que ele investiu, que é 40. Que vai ser igual o lucro do C sobre o tanto que ele investiu, que é 50 mil. E isso tem que ser uma constante K, tá bom? Bom, a gente sabe também que se eu pegar aqui, ó, e somar o lucro de A mais o lucro de B mais o lucro de C, isso tem que me dar 24 mil reais. Então, beleza. Aí, saca só, a gente pode falar o seguinte, ó, que A sobre 30 é igual a uma constante, K. Isso implica que o nosso A passa o 30 multiplicando, é 30K. O B sobre 40 é igual a essa mesma constante, né? Porque lá, lembra naquele exemplo que a constante era 10? Então, nesse exemplo aqui, a constante é K. Então, isso aqui vai ficar igual a K. E isso vai ter que nos dar que o B é 40K. E por último, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui na frente que o C sobre 40 é igual a K. Não, sobre 50. É igual a K. Então, passa multiplicando, a gente tem que o C é igual a 50K. Agora, olha só. Beleza. Vamos deixar aqui. Perceba o seguinte, gente. Quando eu somar todo mundo, tem que dar 24. Então, se eu fizer... Quem que é o A? Ó, o nosso A é 30K. Vai ficar 30K mais 40K mais... Faltou K. Mais 50K. Isso tem que ser igual a 24. 30 mais 40, 70. 70 mais 50, 120. Não é isso? 120K é igual a 24. Beleza. Chegou aqui, o que a gente faz? Passa o 120 para o outro lado. Então, a gente vai ter que 24 sobre 120. Se nós, por exemplo, simplificarmos esses caras aqui, a gente vai chegar, ó, em cima e embaixo por 24, a gente vai chegar a 1/5. Ou seja, o nosso K é igual a 1 sobre 5. Agora é só fazer a conta. Olha só. Vamos fazer aqui em cima aqui, ó. O nosso A é 30 vezes K. Então vai ser 30 vezes o K vale 1 sobre 5. Então dá 6. Ou seja, ele ganhou 6 mil de lucro. O nosso B é 40 vezes 1/5, que é 40K. Que é 8. Ou seja, ganhou 8 mil de lucro. E o nosso C vai ser igual a 50 vezes 1/5, que é a mesma coisa de 10, ou seja, 10 mil de lucro. Repara que se eu fizer 10 mais 8, 18, mais 6, 24, que é o total de lucro que eles obtiveram. Bem simples, bem tranquilo. Então, esses são os valores que cada um recebeu de lucro, beleza? Galera, então, por hoje é só. Isso aí a gente já viu tudo que cai sobre grandezas diretamente proporcionais e o que é razão em proporção. Você já tá craque, agora basta você
praticar. Então faça muito exercício que você vai ver como você vai melhorar bastante nesse quesito, beleza? Então tamo junto, é nóis, valeu, falou e até o futuro, gente!